Imagina só se a sua raiva, a sua alegria, a sua culpa pudessem subir num palco e conversar entre si. O que será que elas diriam? Nesta análise, a gente vai dar uma espiada nos bastidores de uma sessão terapêutica para entender o drama invisível que acontece dentro de nós. Prepare-se para conhecer os personagens que moram aí dentro. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai montar o palco onde essas emoções atuam. Depois, vamos conhecer os personagens em conflito, com foco especial na batalha entre a raiva e a alegria. Vamos investigar como o peso do nosso sistema familiar entra nessa briga. E, por fim, veremos como um simples ato de inclusão pode mudar o cenário todo. Tudo parte de uma pergunta bem simples, mas poderosa. O que acontece quando a gente para de reprimir e, de fato, dá o microfone para as nossas emoções? Como a gente vai ver, quando elas finalmente falam, o que elas revelam pode reorganizar todo o nosso mundo interior. Bom, todo bom drama precisa de um palco, certo? No nosso caso, é um espaço terapêutico muito especial, onde as dinâmicas que costumam ser invisíveis, aquelas coisas que a gente sente, mas não sabe dar nome, finalmente ganham luz e forma. E esse palco tem nome, viu? Chama campo sistêmico. Pense nele como uma espécie de simulação, um laboratório da alma. Pessoas reais são convidadas para representar nossas emoções, quase como atores. E ao se moverem e interagirem ali, elas começam a mostrar os padrões escondidos, as lealdades invisíveis da nossa família e os conflitos que a gente carrega sem nem perceber. É o nosso subconsciente projetado em 3D. Ok, palco montado. As emoções começam a entrar em cena e olha, a forma como cada uma se apresenta já nos conta uma boa parte da história. Fique de olho nas primeiras palavras e nos primeiros movimentos de cada uma. A primeira a entrar é a alegria. E aqui a história já começa com uma baita reviravolta. A emoção que a gente imagina ser expansiva, central, na verdade, foge dos holofotes. Ela se coloca na margem, dizendo que prefere ficar de lado. Uma alegria tímida que parece ter medo do palco. Guarda essa informação. E logo em seguida, o oposto completo. A raiva não entra, ela invade o palco. Sem pedir licença, ela marcha direto para o centro e declara sua intenção. Eu quero ser o centro das atenções. Ela não sugere, ela exige ser vista. A energia no campo muda na hora. Depois, a culpa se manifesta. Ela nem chega perto do centro. Escolhe o canto mais distante do palco, como se quisesse se apagar da cena, sabe? A energia dela é de isolamento, um peso que traz uma vontade de chorar enquanto ela observa todo mundo de longe. E por último, a criança interior. A ação dela é talvez a mais dolorosa de todas. Ela entra no palco, mas se vira de costas para todas as outras emoções. É a representação máxima do isolamento. Eu não faço parte disso. O palco agora está completo. E a desconexão é total. Agora que todos os personagens estão posicionados, o conflito central fica nítido. Não é uma briga com gritos, mas uma tensão profunda entre a necessidade desesperada da raiva por visibilidade e o isolamento que a alegria e as outras partes se impuseram. Olha só esse contraste. De um lado, a raiva, cheia de energia, se movendo, tentando se conectar. Do outro, a alegria, que se sente super mal quando os outros se aproximam, sentindo que não pertence àquele lugar. A pergunta que o campo nos faz é: por que a alegria se sente tão deslocada? E por que a raiva precisa gritar tão alto para ser ouvida? E aqui está o pulo do gato para entender o comportamento da raiva. Existe uma lei no nosso sistema emocional. Uma emoção ignorada não desaparece, ela só aumenta o volume. A raiva está gritando porque ninguém está escutando. Ela não é o problema, ela é o alarme de incêndio, sinalizando que outra parte do sistema está sendo negligenciada. Respeitar a raiva é o primeiro passo para evitar que ela se torne destrutiva. E esse drama todo não fica só no campo invisível, não. Ele vaza para o corpo. E o corpo não mente. Ele conta a história que a mente tenta esquecer. E muitas vezes é uma história que nem é nossa, mas que a gente herdou do nosso sistema familiar. Veja só como o corpo traduz a emoção. As palpitações são a energia da raiva batendo na porta querendo sair. As mãos dormentes podem ser o peso paralisante da culpa. A dor de cabeça súbita é literalmente o corpo dizendo: eu me recuso a carregar este peso do sistema. E o clássico nó na garganta. São as palavras não ditas, talvez por gerações, presas ali em nós. O corpo é um mapa do nosso sistema familiar. E depois de mapear todo esse caos, a gente chega no ponto de virada. O momento em que a cura começa. E não é com uma grande explosão, mas com uma decisão pequena e corajosa que tem o poder de reorganizar o sistema inteiro.
É incrível como, às vezes, a solução para o mais complexo dos problemas é simplesmente mudar a direção do nosso olhar. E essa decisão vem com um pedido simples, mas transformador. A parte que se sentia isolada à alegria pede para ser reposicionada para poder pela primeira vez olhar para as outras. Ela para de fugir, ela decide encarar. E nesse momento, tudo começa a mudar. A partir dessa escolha, o caminho da harmonia se abre em 3 passos. Primeiro, encarar. Ela finalmente olha para a culpa e para a raiva. Segundo, acolher. Ao ver as outras partes, ela percebe que tem força para se aproximar e abraçar sua criança interior. E terceiro, harmonizar. Com todas as partes sendo vistas e acolhidas, o campo inteiro se reorganiza em paz. E o resultado dessa integração é sentido na hora. A sensação muda de eu não pertenço para sou vista e estou vendo. O pertencimento não vem mais de fora, ele nasce de dentro, no momento em que todas as nossas partes se sentem valorizadas e vistas por nós mesmos. Então, qual é a lição principal que a gente pode tirar desse palco e aplicar no nosso dia a dia? O que essa sessão nos ensina sobre nosso próprio campo emocional? As lições são bem diretas. Primeiro, o verdadeiro pertencimento começa quando você dá um lugar para todas as suas partes, até as mais difíceis. Segundo, suas emoções não vão simplesmente embora se você as ignorar, elas vão arrumar um jeito de chamar a sua atenção. Terceiro, a nossa criança interior não precisa tanto do acolhimento dos outros quanto precisa do nosso. E por último, o caminho para a paz interior não é desviar do monstro, é olhar nos olhos dele. Para encerrar, fica a reflexão. Se o seu mundo interior fosse um palco, neste exato momento, qual emoção estaria no centro, gritando por atenção? Qual estaria encolhida no canto, com medo de ser vista? E o mais importante, qual delas está apenas esperando que você vire seu olhar e a reconheça? A resposta pode ser o início da sua própria jornada de integração.